Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo que haverá avanço sobrenatural na nossa vida. Oramos por proteção, por livramento, por direção. Oramos para que o nosso Deus abra grandes portas, nos dê grandes oportunidades e afaste de nós, Pai, tudo aquilo que é uma distração, tudo aquilo que é para perda, tudo aquilo que vem em oposição a nós, ao nosso propósito, ao desígnio que o Senhor tem para a nossa vida. Guarda, Senhor, nosso cônjuge, guarda nossos filhos, afasta brigas, confusões, tristeza, angústias de dentro da nossa casa. Oramos também para que o Senhor fortaleça a nossa saúde, fortaleça nosso ânimo, nos capacite. E pessoas, Pai, que estão em situações difíceis, que não sabem como lidar, como resolver esse problema, meu Deus, abre a eles uma porta de escape. Eu oro em nome de Jesus para que haja intervenções do céu. Estamos hoje, ó Deus, no 4º dia do nosso propósito de oração, de jejum, e estamos crendo no impossível. Estamos nos preparando, ó Deus, para aquilo que o Senhor está para fazer nas nossas vidas. Por isso, nos mantemos firmes, nos mantemos animados e confiantes naquilo que o Senhor tem reservado para nós. Libera das tuas bênçãos, Pai. Libera do teu poder, Pai, no nome de Jesus, sobre cada vida, sobre cada família, é o que eu peço a Ti. Graças te dou, Espírito Santo, graças te dou. Seja bem-vindo aqui, em o nome de Jesus, nessa oração. Amém. Deus te abençoe, Deus guarde a tua vida. Estamos no 4º dia, nessa noite, do propósito, e eu tenho uma palavra para você. Não desanima, fica firme no propósito do Senhor. Eu creio que os ataques que enfrentamos muitas vezes na vida são sinais. Os ataques são sinais de que estamos no caminho certo e que logo, logo iremos tomar posse de bênçãos que temos orado e que temos esperado da parte de Deus. Se você está enfrentando um ataque do inimigo, é porque Deus certamente está já lhe preparando para aquilo que você irá receber, aquilo que irá entrar na sua vida. Por isso, não desista, não desista. Deus tem uma grande porta para abrir na sua vida. Você crê? Então escreve aqui nos comentários: Deus abra uma grande porta para mim e para a minha casa. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você, uma palavra que Deus falou comigo. Alguém não gostará do que você está fazendo sempre. Guarde isso no seu coração. Eu sei que não é uma coisa fácil de se ouvir, mas nem todas as pessoas vão gostar daquilo que você está fazendo. A gente pensa, sabe, que pelas pessoas que estão na nossa volta, que todo mundo está de acordo conosco, e às vezes não é. É por isso que nós precisamos estar sempre em oração, para podermos resistir a ataques que nós não esperamos. Poder resistir também à inveja, à maldade, às contrariedades da vida e termos vitória. Eu quero que você leia comigo uma passagem que está em Esdras capítulo 3, do verso 10 em diante. Toda vez que você estiver, sabe, no propósito de Deus, você vai atrair ataques. Querendo ou não, atrai ataques. E atrai por causa do lugar que Deus te colocou ou do lugar que Deus vai te levar. Isso sempre aconteceu. Quando Jesus nasceu, quando Moisés nasceu,
Ou seja, sempre que há um libertador, sempre que há um propósito que está em andamento, sempre que há uma bênção grande a ser liberada, o inimigo, ele vai se levantar. E não é para você ter medo, mas é para você compreender que esses ataques, eles vêm por causa daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Eu creio e tenho defendido isso ao longo dos anos, que o nosso adversário, ele não é, como a Bíblia diz, onisciente, ele não sabe todas as coisas, ele não tem como saber o que eu estou pensando, mas ele percebe as movimentações divinas ao nosso redor. Quando o céu está em movimento, você pode ter certeza que isso chama a atenção do inimigo. A Bíblia diz que Jesus, depois dele ter se batizado, ele ficou por um tempo no deserto, orando e jejuando, se consagrando para o início do seu ministério. E diz que ali o diabo veio para tentá-lo. Por quê? Porque houve movimentação. Houve movimentação do céu em torno de Jesus. Então o inferno, ele consegue perceber quando existe essa movimentação do céu. Nós estamos orando aqui, nós estamos jejuando, nós estamos buscando a Deus, nós estamos andando no caminho que o Senhor tem para a nossa vida. Então, o que nós devemos esperar? Você acha que nós devemos esperar flores e esperar, sabe, com que o banquete seja totalmente silencioso, que só haja alegria e que não haja nenhum tipo de alteração? Não. Sempre que você estiver para entrar em uma terra prometida, haverá guerra espiritual. Mas escute essa palavra de Esdras capítulo 3, do 10 em diante, que diz: Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Sobre Israel, e todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor, pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Na fundação do templo, tinha gente que chorava e tinha gente que se alegrava. Olha que forte essa palavra. Enquanto vai ter uns que vão se alegrar com você, vai ter outros que vão chorar. Enquanto vai ter uns que vão saltar de alegria, vai ter outros que vão ranger de ódio e de raiva por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então, você tem que lembrar de algumas coisas quando você estiver debaixo de ataque, debaixo de períodos de ataque pessoal. Primeira coisa é, saiba que alguém ficará infeliz com seu progresso. Muitas pessoas sempre ficam infelizes. Sempre ficam. Elas não querem saber do que Deus falou com você. Elas querem, muitas vezes, estar no seu lugar e ter aquilo que você tem, ou aquilo que você está conquistando. A gente não quer abrir os olhos para isso, mas essa é uma grande verdade. Tem gente que fica triste quando uma mulher anuncia a gravidez. Tem gente que fica triste quando alguém compra uma casa nova, porque ele não conseguiu comprar uma casa também. Tem gente que fica triste quando mudanças boas estão acontecendo na sua vida. Tem sempre os que se alegram e os que choram. Então essa é uma verdade. A Bíblia nos diz em Esdras capítulo 4, olha o que aconteceu aqui no verso 23 e 24. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém aos judeus e os impediram à força de braço e com violência,
Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém e cessou até o ano 2º do reino de Dario, rei da Pérsia. Cartas foram escritas, acusações foram aceitas, porque algo bom estava acontecendo. Então a oposição sempre haverá. A oposição sempre haverá. E como que nós vamos vencer a oposição espiritual? Como que nós vamos vencer a oposição da inveja? Como que nós vamos vencer a oposição dos invejosos? Se não em Deus. E entender que isso faz parte da nossa vida. Às vezes a gente não quer lutar. Às vezes você não quer pegar um advogado. Às vezes você não quer, ter que lidar com problemas, lidar com fofocas, lidar com críticos, lidar com a deslealdade, lidar com a ingratidão. Tem coisas que às vezes a gente não quer lidar. Mas é fundamental. A Bíblia diz aqui que uma coisa boa estava acontecendo e ao mesmo tempo estavam tentando parar essa coisa boa que estava acontecendo. Sabe, enquanto estivermos aqui nesse mundo e estivermos andando na luz, nós enfrentaremos oposição das trevas para tentar nos parar. E se você não está enfrentando oposição, é porque talvez sua luz não está brilhando tanto quanto deveria. Porque aonde a luz brilha, existe oposição. Sabe, eu pensei por um período da minha vida que eu tinha que manter a paz com tudo e manter a paz com todos. E a Bíblia diz, bem-aventurados os pacificadores, porque existe promessa para eles. Mas ao mesmo tempo, hoje eu vejo que é impossível você ter paz com todo mundo. É impossível. Por quê? Porque nós vivemos num mundo onde as pessoas, existe um sistema, e nesse sistema, quem tem é criticado por quem não tem, quem faz é criticado por quem não faz, e quando você anda na luz, as trevas se incomodam de você estar na luz. Então, você pode ser uma ótima pessoa, você pode ter um coração, do tamanho do Brasil. E saiba que mesmo assim, você vai ter críticos, você vai ter contrários, você vai ter oposição. A segunda coisa, lembre-se de que você é um campeão e não um perdedor. Essa frase, eu acordei com ela hoje. Lembre-se que você é um campeão e não um perdedor. Campeões constroem sonhos. Perdedores criticam os seus sonhos e o que você está construindo. Então olha a diferença aí. De um campeão para um perdedor. Algumas pessoas, eu vou ser muito sincero por aquilo que eu tenho visto ao longo dos anos. Gente invejosa poderia ter muito mais do que tem se corresse a sua própria carreira. Conheço muita gente que tem potencial, tem recurso, é talentoso demais, mas é invejoso. E um detalhe, o invejoso, você conhece ele pela forma como ele fala daqueles que estão melhor do que ele. É assim que você conhece um invejoso. Então lembre-se, campeões estão construindo sonhos, perdedores estão criticando o que você constrói e criticando os seus sonhos. Uma outra verdade, invista suas palavras, sua energia, sempre criando novos objetivos e sonhos. Perdedores investem suas palavras e seu trabalho na destruição dos propósitos dos outros. Aqui nessa passagem que nós lemos de Esdras, pensa comigo, o que eles tinham que se meter naquilo que estava sendo feito de bom? Mas tem gente que gasta energia só para desfazer o que é bom.
Tem gente que gasta energia para fechar uma porta para você. Tem gente que gasta energia para te prejudicar, para te criticar, para fazer algo mal contra você. Então nós vemos que a diferença dos campeões e dos perdedores é gritante. Agora, qual o lado que nós estamos? Daqueles que estão tentando construir algo para Deus, algo para a glória de Deus? Será que estamos trabalhando naquilo que Deus colocou no nosso caminho? Ou trabalhamos só em prol, sabe, de destruir os outros, de incomodar a vida dos outros, de perturbar a vida dos outros? Eu tenho para mim e tenho feito isso. Se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Mas jamais eu vou te atrapalhar. Eu digo isso para as pessoas, inclusive para aqueles que estão em meu entorno. Eu jamais vou querer ser, sabe, alguém que impeça o crescimento de outra pessoa. Porque eu tive muita dificuldade para crescer. Cresci com a ajuda de Deus, com a força de Deus, sabe, com as bênçãos de Deus na minha vida. Mas eu sei como que funciona, sabe, o mundo que nós vivemos. O mundo que nós vivemos por ele mesmo. As oportunidades são muito escassas. As oportunidades são para poucos. E ainda que haja uma grande rotatividade no mundo que nós vivemos, existe também uma oposição espiritual que você tem que lutar. Então, mesmo que as oportunidades estejam sempre surgindo, você também luta contra algo espiritual. É por isso que você precisa estar sempre fortalecido em Deus, para não perder essas oportunidades que aparecem. Agora, olha essa verdade. Reconheça que aquilo que o faz chorar pode causar raiva aos outros. Neemias chorou pela condição de Jerusalém e desejou fazer alguma coisa para ajudar, para reconstruir, para mudar a realidade. Só que isso levantou, a Bíblia diz, pessoas contra o projeto de Neemias. Então, Neemias estava para reconstruir os muros e levantou gente que ele talvez, sabe, nem imaginava que poderia se levantar contra ele. Tem gente que o diabo coloca um sentimento contrário dentro do coração para lutar contra uma coisa boa que você está fazendo. Então, o que te faz chorar, o que te faz, sabe, se empenhar para ajudar, para levantar, para ser um amparo, mesmo que não seja para você, isso já incomoda outros, porque eles gostariam de ter tido a ideia que você teve. Eles gostariam de estar envolvidos no que você está envolvido. Quando o seu propósito desperta dentro de você, seu adversário desperta contra você. E isso aconteceu com Neemias. Sabe, quando Neemias estava só servindo o rei, ele não tinha muitos inimigos. Mas foi só o tempo dele dizer: eu vou reconstruir os muros de Jerusalém. Foi só ele dizer: eu vou fazer algo para Deus. Eu vou fazer algo por um propósito maior. Pronto. Aí levantou Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, porque todos eles queriam se opor ao que Neemias estava fazendo. Eu vou dizer uma coisa para você: tem gente que quer você calado, parado, travado, porque eles querem que você esteja na mesma condição deles. Ou seja, sabe aquela condição de limitação? Tem gente que não quer que você cresça. Tem gente que não quer que você avance. Eu ouço e não é de hoje. Eu faço uma escola de profetas e daí a pessoa tem o desejo de participar da escola para aprender a ouvir a voz de Deus. Tem sempre um para dizer assim: não, você não precisa disso. Por que você vai sair da sua casa? Deus está em todos os lugares. Eu vou dizer uma coisa para você aqui nesse mundo. Tem gente que quer que você fique travado que nem ela está. Então você se levanta para fazer alguma coisa e ela te puxa de novo e diz: não, você não precisa disso, fica aqui. Fica que nem eu, fica que nem eu. Ei, alguns de nós Deus chamou para se movimentar. Alguns de nós Deus chamou
sabe, para coisas maiores. E você não pode ficar aonde eles querem que você fique. E você vai ter que entender isso. Existe uma oposição ao teu propósito, uma oposição ao teu destino. Então sempre vai haver oposição quando Deus te levantar por dentro. Deus te levantou para fazer algo, o diabo vai levantar alguém contra você, porque Deus está te levantando para algo. Entende isso? Isso é muito sério, mas é muito verdadeiro também. Por isso, ore, confesse, chore, se derrame diante de Deus, para que você possa vencer as oposições que vêm contra você. E jejue também, assim como Esdras jejuou, pelo propósito que Deus deu a oportunidade dele estar. Há momentos que o jejum e a oração vão ter que ser as ferramentas aliadas para você poder vencer essa oposição que se levantou contra a sua vida. Por isso, esteja em alerta. Como Jesus disse, vigie e ore para que você não entre em tentação. Não deixe o diabo tirar algo que foi Deus que te deu. Levante-se em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Antes disso, quero dar um testemunho que eu recebi. O testemunho é da Tayene, e ela escreveu assim: eu venho contar o meu testemunho para a honra e glória de Deus. Em fevereiro sofri um acidente, escorreguei em uma cachoeira e fraturei a coluna cervical e a escápula. Sentia dor o tempo inteiro, sem cessar, fazendo vários tipos de tratamento, mas a dor que irradiava para o braço direito permanecia. Participei de todas as campanhas e sempre que o Senhor falava sobre cura na coluna, eu recebia aquela palavra com fé. Um médico sugeriu uma cirurgia pela garganta com um corte até a coluna para trocar um disco por uma prótese. Eu acreditei que o meu Deus muda diagnósticos. Entrei firme em oração e logo na semana seguinte, o Senhor iniciou uma campanha orando por alguém com problema na coluna. Ele disse que sentia de orar ainda mais por isso e para a honra e glória de Deus estou curada e já voltei às minhas atividades normais. Antes eu não conseguia lavar o ombro nem o cabelo durante o banho. Dormia por meses em uma só posição. Hoje estou de volta ao trabalho, muito feliz e grata. Obrigado pelas orações. Deus é fiel. Então, para você ver, em todas as coisas, o Espírito Santo tem um propósito. Quando Ele dirige, Ele tem um propósito. Deus me dirigiu a estar amanhã em Passo Fundo, estar sábado em Panambi, estar domingo em Santa Maria. Eu estou em obediência ao Senhor. Não entendo certas coisas, porque a minha rotina, sabe, ela é muito intensa. Eu não entendo, mas eu obedeço, porque eu sei que o Espírito Santo tem as melhores intenções comigo e com você. Por isso, eu tenho um recado para cada um que ora comigo aqui todos os dias, às 6 da manhã, às 18 horas. Não abra mão do seu tempo de oração por nada. Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Não quebre esse propósito de oração e de jejum. Amém? Quero também falar do meu novo livro, Café com Jesus. Inclusive vou estar levando para esses 3 dias de evento, com a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Você pode adquirir o nosso livro através do nosso site www.viniciusiracete.com.br. Você é nosso convidado. Olha só que lindo esse livro. Vai te abençoar, vai dar direção para a tua vida, vai ser uma bênção para você. E lembre-se, primeiro leia a sua Bíblia, para depois ler o devocional. Nós temos que ler primeiro a nossa Bíblia antes de ler qualquer livro, antes de fazer qualquer outra coisa, tá bom? Café com Jesus vai ser uma bênção aí na tua vida, em nome de Jesus. E olha, preste atenção, é muito importante isso. Nós vamos ter uma conferência chamada A Cura. Vão ser 2 dias. Vai estar comigo o Thiago Brunet, pastor Mac Anderson e outros convidados. E eu gostaria muito que você participasse. É exclusivo para quem é aluno da Academia Kindle Global. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site. Não perca essa oportunidade, serão 2 dias de evento, onde nós vamos falar sobre
vencer as crenças limitantes. Como vencer as crenças que nos limitam? Como vencer as crenças que estão de alguma maneira travando a nossa vida e nos impedindo de crescer e de prosperar? Por isso, eu convido você a participar e se tornar também aluno da nossa academia. Vai ser segunda e terça de noite, vai ficar gravado, você vai ter... Quem é aluno da academia vai ficar ali em tempo indeterminado na academia, né? Porque todos os nossos eventos dentro da academia ficam gravados ali. Então é uma oportunidade para você. E se você quer ser um parceiro do nosso ministério e nos ajudar com nossos programas de TV, desejar meu muito obrigado, que Deus te abençoe. Vá no nosso site e veja como você pode se tornar um parceiro. Nossos programas de TV é mantido por nós e pelos nossos parceiros, exclusivamente. Amém? Muito bem. Salmos 91, quero declarar aqui o Salmos 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração, que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, mande aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Se você ainda não ativou o sininho, ativa aí o sininho da notificação, para que toda vez que eu entrar ao vivo o YouTube te avise. Amém? Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos, nos abra uma grande porta, no nome de Jesus Cristo. Oramos e pedimos a proteção do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre nossos filhos. Oramos, Pai, para que toda oposição espiritual a nós, toda maldade, tudo aquilo, Senhor, que vem da parte do homem, tudo aquilo que é diabólico, nós quebramos no poder e na autoridade de Jesus Cristo agora. Apresentamos a Ti toda a injustiça, apresentamos a Ti as palavras ruins, a maldade, as contrariedades, todo tipo de oposição, de forma direta ou indireta, e pedimos a bênção do Senhor sobre nós. Senhor, a Tua palavra diz, preparas uma mesa. Na presença dos nossos adversários, o nosso cálice transborda. Confiamos em Ti, dependemos de Ti, esperamos em Ti. Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o árrimo da nossa sorte. Invocamos o nome poderoso de Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, aquele que veio em carne, que morreu na cruz, que ressuscitou e está vivo para a glória de Deus. E também pedimos a ajuda do doce Espírito Santo para nos auxiliar. Pedimos a ajuda do Espírito Santo para ser um parceiro na nossa caminhada. Pedimos ao Espírito Santo, fale conosco. Espírito Santo de Deus, nos revele, nos mostre, nos dirija e que todas as coisas sejam dirigidas por Ti, amado Espírito Santo. Apresento essa vida diante de Ti e eu peço um milagre, Senhor. Eu peço uma grande porta, mais uma vez. Uma grande porta, uma grande oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Se você recebeu essa palavra, essa oração, compartilhe agora com 8 pessoas. Que Deus te abençoe, Deus siga te abençoando em nome de Jesus Cristo. Até mais e que Deus os guarde.